Olá, seja bem-vindo ao Fala Expert. Hoje nós vamos receber o Edu Dantas nesse podcast que fala sobre negócios, carreira, perrengues e também um pouco sobre LinkedIn e as dicas que os nossos experts vão dar, além da carreira, além do marketing pessoal, como criar uma rede de negócios poderosa para você vender muito mais. Hoje eu tô com o meu amigo Edu Dantas, um prazer e uma honra te receber aqui. Ele é especialista em marketing B2B, especialista em vendas complexas e ainda também trabalha com o mercado educacional corporativo. Edu, muito prazer. Por favor, se apresenta pra gente. Obrigado, Duda. Acho que depois dessa apresentação não preciso falar mais nada, né? Deixa eu gravar depois e compartilhar essa apresentação. Combinado. Conta pra gente como é que você entrou nesse mercado corporativo. Eu sei que você começou com branding, então conta pra gente um pouquinho dessa carreira. Então, na verdade, o branding foi o que me atraiu para seguir uma faculdade de design, né? E aí eu entrei, comecei lá na UFRJ e ainda na faculdade fui trabalhar com educação online na PUC. Apesar de estar na UFRJ, fui trabalhar na PUC, né? E foi muito bom, trabalhei com pessoas maravilhosas lá. Nessa época, o mercado de educação online, ainda, assim, não vou dizer que estava começando, mas era muito diferente do que é hoje, né? E conheci pessoas fantásticas na área de design, na área de tecnologia, na área de educação também. E fui me apaixonando pela educação e acabei encontrando ali também o braço da consultoria, né? Porque na educação a gente acaba fazendo também esses projetos de consultoria. E trabalhando com grandes empresas, governo também. E o que eu aprendi ali? Foram 8 anos, tá? Dentro de uma universidade. Então, todo esse tempo que eu usei ali, eu estava não só aprendendo com o que eu fazia, mas também aproveitei para fazer especialização, fazer mestrado. Exatamente. Então, foi uma coisa que, assim, na verdade, um tempo que eu me lembro com muito carinho, e pessoas e amigos que eu fiz e que eu guardo até hoje. E logo depois que foi essa virada para você criar a sua consultoria, como é que foi isso? Não, aí depois eu saí da PUC em 2010, e uma empresa que estava surgindo na época a partir da fusão de 3 startups, e com capital investidor, e do momento que eu entrei nessa empresa até o momento que eu saí, foram 5 anos e a empresa tinha crescido 5 vezes. Então, assim, costumo dizer que foram 5 anos que eu aprendi por 15 lá dentro. Eu entrei na área de vendas, como eu conhecia do negócio educação, né, por trabalhar tanto tempo com educação online. Eu entrei na área de vendas, era uma empresa de educação corporativa. Eu entrei na área de vendas e meu papel ali era ser o consultor de soluções, ou seja, eu ia no cliente, entendia o contexto do cliente e conseguia fazer uma proposta. E minhas propostas começaram a ficar conhecidas dentro da empresa. E quando eu entrei na área de vendas, eu comecei a ver que, assim, que existia uma ciência por trás das vendas. Era um negócio realmente que me fascinou na época. Eu comecei a estudar isso. E aí, em pouco tempo, eu comecei a atuar de fato como vendedor, né, como consultor de negócios, até que a empresa passou por um reposicionamento de marca. E o pessoal de marketing olhou para mim e falou, não, peraí, a gente precisa de sua ajuda agora. Porque a gente precisa reposicionar a empresa e você entende do negócio. Você pode ajudar esse papel do mercado. Vocês prestaram atenção na intencionalidade da sua carreira desde que iniciou e como ele teve muito contato através da PUC com educação. Então ele conseguiu se apresentar como um especialista em educação, foi encontrado no mercado, né? E conseguiu juntar um talento de vendas que eu já sei que veio do seu pai, né? Que a gente conversou nos bastidores, o talento da mãe em estudar, em educação. Ele juntou esses 2 talentos, ele juntou a sua expertise através da PUC ainda. Pegou o outro talento relacionado ao branding, juntou tudo isso e criou um produto, né? E hoje você tem a consultoria e ainda tem o treinamento de vendas complexas. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Conta. Assim, você tocou num ponto muito interessante, que a minha mãe era professora do município. E a minha avó, a mãe da minha mãe, também era professora.
Eu tenho várias tipos de pessoas, então assim, eu tenho uma família, na verdade, de professores. A didática está dentro A educação veio de berço, né, praticamente. E aí todo esse caminho que passa pela educação, na verdade, ele não passou ainda, porque ela ainda está em mim, a educação ainda está em mim, né? Esse afã que eu tenho pelo processo de aprendizagem e por garantir, né, nos treinamentos que as pessoas saiam dali diferente de como elas entraram, né, sabendo mais e sabendo colocar em prática aquilo. Isso para mim é o que faz a diferença. E assim, essa é a base do meu treinamento de vendas complexas, na verdade. Né? Ele é um treinamento, ele é customizado, né? Começa por aí, assim, não é algo pronto, não é um treinamento online, assim. Eu faço ele online, mas é sempre, né, síncrono, ou seja, eu estou ali, estou dialogando com as pessoas. Ao vivo. Ao vivo, exatamente. E sempre com base nos desafios que elas enfrentam no dia a dia. E eu já participei de um desses treinamentos e assim, o que me chamou mais atenção foi a base teórica junto com a base prática. Então não é apenas como fazer, como alguém fez, como alguém alcançou, mas por que alguém alcançou, por que fez. Então, por exemplo, uma das dicas que o Edu já deu aqui de forma indireta foi: escute o seu cliente. Ouça o que ele precisa, qual é o problema versus qual a solução que o teu produto e o teu serviço vai trazer. Então, quando você faz por exemplo, uma venda complexa, você precisa entender quem é o seu cliente, o que ele está buscando no mercado, qual a solução que eu posso criar sob medida para aquele cliente. Então, pense nisso na hora de você também se vender, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre marca pessoal, porque eu admiro muito a forma como você se vende, tanto no site quanto no LinkedIn. Já falei hoje para ele. Pega os seus vídeos, coloca no YouTube, porque muito mais gente precisa te conhecer, viu? E a forma didática como ele apresenta todas as propostas deixa também a empresa muito mais segura. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, sobre marketing de influência, sobre marca pessoal, sobre reputação. Obrigado, Duda. Como eu te falei, assim, eu gosto muito de separar, sabe, a reputação de marca pessoal. Porque, assim, como eu trabalho com marca, eu sei que tem uma característica essencial do trabalho de branding, que é a consistência. E você cria os ativos da marca e você precisa replicar, né? Repetir esses ativos com certa frequência e com uma consistência recorrente. Só que quando a gente fala de marca pessoal, isso pode virar um problema. Eu vejo, por exemplo, casos até de influenciadores que eles começam, por exemplo, com uma proposta e eles se veem com o tempo presos a essa proposta porque eles não querem mudar essa consistência. Mas, como pessoas, é natural que a gente mude. Eu estou mudando o tempo todo, até porque eu estudo. Então, assim, eventualmente sai uma pesquisa nova, alguma coisa nova, eu preciso reaprender aquilo que eu estava, né, rever aquilo que eu estava fazendo, porque eu reaprendi. E a marca pessoal, eu acho que ela, quando a gente fala em marca pessoal, o fato de ser uma marca tira um pouco da gente o direito de se renovar. Porque uma marca, ela pode ser renovada? Pode. Tem vários casos de branding, mas essa renovação precisa ser muito bem justificada. Mas a gente muda com muito mais velocidade, muito mais frequência do que as marcas mudam, né? E muitas pessoas começam a criar a marca pessoal e perdem a autenticidade. Isso você não pode perder, isso tem que ser a raiz, até a raiz por onde as pessoas começam a te seguir, né? Pois é, e para manter essa autenticidade, a gente não pode ser sempre o mesmo, concorda? Não pode ser sempre o mesmo, exatamente. A gente está em constante evolução. Agora eu quero que você dê uma dica que você gostaria, um conselho que você gostaria de ter ouvido quando você começou. Um conselho que eu gostaria de ter ouvido, boa. Bom, assim, tem uma coisa básica, e na verdade eu ouvi de fato esse conselho. Não gostaria de ter ouvido, não. Eu ouvi e não entendi, o que é pior ainda. Aham. Logo que eu saí da empresa que eu trabalhava, em 2015, para fundar a UA, né? E assim, eu vinha de uma progressão de carreira muito boa, né? Entrei ali como consultor, coordenador, gerente de área. E eu achei, né? Bom, agora eu estou num momento bom. E até que essa pessoa, é uma pessoa muito querida, infelizmente não está mais entre nós. Ele me falou: Eduardo, agora que você saiu, você não é ninguém. E aquilo bateu fundo, sabe? Assim, como assim não sou ninguém? E tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu construí de conhecimento. E meu nome e minha reputação? Exatamente. Mas realmente não era ninguém para aquele mercado onde eu estava entrando. Na época eu não entendi muito bem, sabe? Saí dali meio cabisbaixo e tal.
Até meio atravessado, sabe? A Depois eu gente leva conversei pra de novo com ele. pessoa. Depois que eu entendi, eu conversei de novo com ele, até agradeci. Mas na hora eu tive dificuldade para entender isso. Eu não tinha construído uma reputação. E quando a gente está trabalhando numa empresa, é o fulano da empresa. Da empresa. O João Branco do Mac. É. O João Branco soube fazer essa transição muito bem, né? Só. Ele não está mais no Mac, mas ele soube fazer isso muito bem. E ele fez ao longo de 1 ou 2 anos, pelo menos, Fez né? ao longo de um certo período, né? E hoje ele não é mais o João Branco do Mac, embora a gente vá se lembrar do Mac. Mas o que eu quero dizer é, a gente precisa construir uma reputação independente da empresa onde a gente está, e isso leva tempo. Isso leva tempo. E o LinkedIn é uma excelente ferramenta para a gente conseguir construir essa reputação, né? Se a gente está vendendo para o mercado corporativo, eu não conheço melhor plataforma, porque uma regra básica do marketing é você estar onde seu cliente está. E se a gente está falando de LinkedIn, só no Brasil, isso segundo a reportagem da Exame, são mais de 75 milhões de usuários. Isso representa mais de 60% da nossa força de trabalho. Exatamente, fora muitas empresas que estão lá. Fora que no LinkedIn você consegue falar com o líder, com o buyer, a buyer persona. Você consegue Exatamente. falar com a pessoa que antigamente a gente falava que assinava o cheque, né? Exatamente. E por que é justamente por isso que a gente fala de venda complexa, né? Porque muitas vezes eu estou falando com pessoas que estão na empresa para qual eu quero vender, mas que não são as pessoas que vão comprar ou que têm aquela dor. Então a venda é complexa porque a gente está ao longo do processo de vendas envolvendo diferentes pessoas e costurando diferentes interesses para que elas se sintam seguras no final fazer a compra. Porque eu costumo dizer que o maior oponente da venda complexa não é o seu concorrente, é o receio do cliente em fazer a compra, é o medo dele de comprar. Exatamente. E assim, se a pessoa nunca te viu, você liga para ela, faz uma cold call, ou você manda uma mensagem de forma aleatória por e-mail. Você acha realmente que a pessoa vai ter segurança em comprar de você? Então, o LinkedIn, ele pode ser essa construção de reputação. O Edu, por exemplo, ele tem uma newsletter com mais de 800 assinantes. A cada vez que ele lança um artigo antigenérico, né? Isso. Cada vez que ele lança um artigo na newsletter antigenérico, as 800 pessoas recebem um e-mail e conseguem, a partir dali, entender a complexidade do que ele vende, entender a sua reputação, criar junto com você um repertório relacionado a marketing e vendas. Então, imagina se essa newsletter cai na caixa de mensagens de um vendedor que precisa fazer um treinamento. O que ele vai fazer? O que ele pode fazer? Poxa, eu vou entrar em contato com a minha empresa, com o RH, passar o link do site, do LinkedIn para o RH e falar assim, olha, eu preciso de um treinamento do Edu para que eu consiga gerar mais resultados para a empresa. Então, dessa forma, você também consegue criar uma reputação, criar um repertório em que você venda o teu produto, o teu serviço através do LinkedIn, né? Exatamente. E a reputação, ela vem... Acho que o LinkedIn ela é uma boa porta de entrada, né? Você se tornar conhecido ali. Mas, principalmente, né? Ela vem de prometer e cumprir promessas ao longo do tempo, né? Então, assim, é mostrar que você sabe do que está falando, mostrar que você entende daquilo que você está vendendo, mas, principalmente, entregar aquilo que você está prometendo. E é onde a gente vê aí muita empresa falhando nessa entrega, né? De entregar o que prometer, às vezes, coisas que não podem cumprir, né? Prometer uma certa previsibilidade onde não existe previsibilidade. Onde não existe. E depois não consegue entregar, naturalmente. Um outro ponto também muito interessante relacionado às vendas complexas é que, nesse mundo de hoje, a gente pensa sempre que a pessoa tem que entrar no seu site, preencher uma landing page, receber um contato de um vendedor, um SDR, etc., e comprar em 3 dias. E aí a gente vê que no mercado corporativo tem um dinamismo diferente do mercado B2C, né? Completamente diferente, né? Como a gente está falando de diferentes perfis profissionais dentro da empresa e a gente tem que passar por eles. E ninguém quer assinar sozinho o cheque, ninguém quer assumir o risco da compra sozinho. A gente vai conversando com diferentes pessoas ao longo do processo de compra. Então, assim, isso impõe uma série de dificuldades no processo. A primeira dificuldade é agendar a reunião, porque você não vai agendar com uma pessoa só, né? Você chega num determinado estágio da venda, você está conversando com 3, 4, 5 pessoas, e esse número de interlocutores só aumenta, né? As pesquisas mais recentes aí mostram mais de 10 interlocutores,
né? Às vezes, algumas mostram números diferentes, né? 17, enfim. Esse número de interlocutores ao longo de uma venda complexa, e quando a gente fala, né, as vendas para grandes contas, ele só aumenta. Só aumenta e aumenta a dificuldade. Quanto maior o valor do contrato também, maior a complexidade, Maior risco, né? maior o risco e mais tempo você precisa se dedicar para mostrar para aquela empresa que você é a pessoa ideal para aquele contrato, para aquele treinamento ou para aquela consultoria, né? Você também trabalha com consultoria para empresas? Sim, exatamente. E aí acho que uma questão que ela é até inerente à consultoria é a gente fazer o cliente entender que existem riscos que são compartilhados. Sim. Eu faço sempre nas minhas reuniões de kickoff o levantamento dos riscos do projeto. E as pessoas têm medo de começar, né, o projeto com aquela, né, fazer o cliente sair da reunião achando que está entrando no País das Maravilhas. Eu mostro que não, olha só, a gente começou e a gente tem esse risco pela frente. Vamos assumir juntos esses riscos e vamos mitigar juntos esses riscos também, porque senão o projeto não vai andar do jeito que a gente espera. E outra coisa que eu vou falar para vocês, você que é empresário, empreendedor, está buscando um fornecedor, você tem que pensar no fornecedor como seu advogado. Você não pode mentir para o seu advogado. Então, né, a gente que vende B2B, a gente tem que entender, a gente precisa entender exatamente qual é o momento da sua empresa, quais são as dificuldades. Você precisa ser muito transparente ao procurar um fornecedor, dizer quais são, o que exatamente está se passando, quais são as dificuldades para que a gente desenvolva um produto, né? Um produto sob medida para que a sua empresa tenha o resultado esperado. Porque senão no meio do processo fala assim, mas eu esqueci de mencionar isso, eu esqueci de mencionar aquilo. Sim, sim. Falando agora no final do ano, né, em que as empresas começam a pensar em orçamentos de treinamento para o ano seguinte, para 2025, então esse momento exato de você também, que é consultor, que trabalha com vendas, começar a se posicionar e começar a prospectar clientes, né? Sim, você tocou num ponto essencial, né? Essa coisa de, às vezes, uma parte ou outra, ocultar alguma informação. Eu tenho uma cláusula nas minhas propostas que vão para os meus contratos, que é justamente isso, né? Assim, a gente assume como premissa que o cliente não está ocultando nenhuma informação que seja prejudicial ao contrato, senão corre o risco de o contrato não performar aquilo que a gente espera. Né? Então, coloca essa cláusula lá, né? Você se compromete a fornecer todas as informações necessárias ao desenvolvimento do projeto, sob risco de insucesso no contrato. Perfeito, Edu. Edu, a gente está encerrando agora o nosso segundo episódio do Fala Expert. Eu agradeço por você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Duda. E eu quero que você deixe as suas redes sociais. Como é que a gente pode te encontrar no LinkedIn, no Instagram? É simples. Me procura no LinkedIn, eu estou lá no LinkedIn, é a principal plataforma para mim. Edu Dantas, não tem erro. Entra lá no LinkedIn, finalzinho lá, né? Quando você bota o perfil da pessoa, o meu final é Edu Dantas. Entrei no LinkedIn já tem muito tempo, então consegui pegar esse finalzinho. Perfeito. linkedin.com.br/Edu Dantas, você encontra facilmente. E eu sou Duda Polibiano, você encontra no LinkedIn, no TikTok, no Instagram como Duda Polibiano e no YouTube LinkedIn Expert. Muito obrigada pelas... não deixe de seguir o meu canal LinkedIn Expert e muito obrigada por você estar até aqui até agora.